E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo eu vou aprender a desenhar os personagens de Boku no Hero, tá? Acabou de sair a sétima temporada, né? Começou a sétima temporada, se não me engano é a sétima de Boku no Hero. Comenta aí embaixo se você ainda tá acompanhando, se você acha que já era pra ter acabado faz tempo. Eu particularmente ainda gosto do anime, acho que as primeiras temporadas foram muito melhores, mas ainda eu acho que é um bom anime. Eu recomendo pra quem não assistiu ainda, recomendo que vale a pena. Então, a gente vai desenhar esses personagens aqui, tá? Primeiro ponto, se você não conhece a série, por que eu vou usar o Midoriya como referência? Porque o Midoriya é o protagonista do anime. Todo anime, todo desenho, pode-se dizer também, ele teve um criador, ele teve alguém que desenhou os personagens. Por quê? Esse criador, ele também é um desenhista. Então, ele que criou os personagens, logo o traço dele vai ir em todos os personagens. Então, os personagens que ele criou vão ter um traço em comum. Por isso que os personagens de Dragon Ball são totalmente diferentes dos personagens de Naruto, porque é o traço do autor. Então, tu entender as características do traço daquele autor ajuda muito a tu melhorar os seus desenhos, ajuda muito a tu fazer com mais facilidade aqueles personagens. Então, vamos ver quais são os traços de Boku no Hero para você fazer mais fácil esses personagens. Vamos lá, o Midoriya, tu vê assim pelo rosto dele, tu vê primeiro, ele é uma criança, não é uma criança, mas ele é meio que um adolescente. Então ele não vai ter um corpo totalmente formado de um adulto, então ele é mais curto, os membros dele são mais curtos em si. O corpo dele é um corpo mais atlético, musculoso, porque ele treina muito, então isso é um pouco do contexto do personagem. Mas todos os personagens de Boku no Hero, eles têm a tendência a ser um personagem um pouco mais atlético, um corpo um pouco mais atlético. Não são personagens muito magros, mas também são extremamente musculosos. É um meio termo entre eles. Outra característica é como eles são um anime de heróis, eles têm muito dessas fantasias, muito dessas roupas realmente como roupas de herói. Então as roupas dele variam bastante, tá? Muitos têm apetrechos, como esse aqui do Midoriya. Alguns outros têm realmente outras partes de fantasia. Tem muita coisa que varia realmente. Então a roupa é algo que também não segue um padrão nenhum. Por causa que é muita fantasia, por causa dos super-heróis. Agora, por exemplo, o formato do rosto. Todos vão ter esse rosto um pouco mais oval. Então tu vê que ele não é completamente arredondado, mas ele também não tem muita definição na parte do queixo, na parte da mandíbula aqui do lado do rosto dele. Ele é um personagem assim, realmente com o rosto mais oval. Ele é pontudo e meio arredondado na volta. Isso é muito comum nesse anime, tá? A maioria dos personagens tem o traço mais ou menos assim, o rosto mais ou menos assim. Sempre pontiagudo e mais ou menos arredondado do lado. Se o personagem não for assim, vai ser um rosto um pouco mais quadrado, mas sempre mais pontiagudo. Por que isso? Isso também é uma característica, como eu falei, lembra que ele é um adolescente, então personagens mais jovens tendem sempre a ter um rosto mais redondo. Personagens mais velhos sempre tendem a ter um rosto mais quadrado. Então, como ele tá meio que no meio termo, ele não é uma criança, um jovem, bem jovem ainda, mas ele também já não é um adulto. Então, meio que ele fica nesse meio termo e fica meio o rosto meio oval. Claro, tudo depende muito da posição do rosto, então às vezes vai ter alguns desenhos que o rosto dele vai ser um pouco mais redondo, vai ter alguns desenhos que o rosto dele vai ser um pouquinho mais quadrado, mas geralmente vai ser oval, um redondo mais pontiagudo. Então isso sempre vai ser mais ou menos isso. Pode variar um pouco, como tudo no desenho sempre pode variar, mas essa é a maior tendência de se ter, né? O rosto dele ser esse oval. Outra característica muito forte desse anime, o tamanho do olho. Olha como o olho dele é enorme, o olho dele é muito, muito, muito grande. Não é nem tanto a parte de dentro do olho, né? A pupila, a íris do olho não é tão grande, mas a mais parte de fora do olho é gigantesca. Isso é uma característica de também para pessoas mais infantis, crianças têm mais essa característica também, mas Boku no Hero aqui também é bem comum isso. Outra coisa que eu sempre falo também, em todos os vídeos dessa série eu vou sempre falar, o olho é uma parte de muita expressão do desenho, é uma parte muito importante. Então se você tem dificuldade nessa parte, dá uma atenção a mais, porque o olho é a primeira coisa que você vai reparar. Todo personagem que você olhar, a primeira coisa que tu vai olhar pra ele é o olhar dele. Porque o olhar dele vai dizer a expressão, o sentimento, o que ele tá acontecendo, vai dar muito do contexto do desenho.
O olhar é muito importante para você entender essas coisas, esses fatores. Isso é o que vai passar a mensagem. Então foca em fazer um olho bom, foca também em fazer uma boa pintura, fazer um degradê, fazer realmente uma pintura legal nessa parte, tá? Se você tem dificuldade, no final do vídeo eu sempre deixo a playlist tutoriais de desenho. Nessa playlist tem vídeo ensinando a fazer rosto, tem vídeo ensinando a fazer olho, tem vídeo ensinando a pintar, tem vídeo ensinando a coloração, pele, tem vários vídeos com vários tutoriais bem bacanas que eu sei que você vai te ajudar bastante, tá? Então no final desse vídeo dá uma conferida na playlist tutoriais de desenho que vale muito a pena. Mas outra característica também, além do olho, é o cabelo dele. Tu vê que é o cabelo dele com várias mechas mesmo. E tem uma característica muito interessante nesse anime. O próprio criador, o criador de Boku no Hero, admitiu já que ele é muito fã dos super-heróis da Marvel. Então, isso é uma coisa meio nítida, que mostra assim realmente no traço, mas ele já admitiu. Então, realmente, antes já era uma teoria, já é confirmado. Essas sombras, olha como o cabelo do Midoriya, ele é verde, mas ele tem sombras em preto, que lembram muito as sombras dos HQs realmente. Se tu for ver uma HQ, uma história em quadrinho, as sombras sempre vão ser em preto realmente. Eles botam preto mesmo, eles não botam um tom mais escuro, eles botam preto mesmo. Isso é muito da HQ para dar aquele contraste. Aqui em Boku no Hero, volta e meia tu acha o personagem assim. Aqui no Midoriya tu acha no cabelo, e que eu lembro mais marcante é o All Might, que eles usam isso por todo o corpo do All Might, eles fazem sombra em preto. Isso é uma característica desse anime também, porque ele já se admitiu ser muito fã dos super-heróis da Marvel. Então é uma característica lá que ele quis puxar aqui para o Boku no Hero. Então isso é uma característica da pintura do cabelo dele, do Midoriya. Alguns outros personagens vão ter isso também. Mas sobre o cabelo em si, ele sempre tem muitas mechas e eles têm volume bem variado, tá? Então o cabelo do Midoriya eu acho que é um dos de longe um dos mais volumosos, né? Que é o sistema de realmente de ser um cabelo grande, não é um cabelo comprido exatamente. Geralmente o cabelo comprido é para mais para mulheres realmente, mas ele é o cabelo mais volumoso, é o do Midoriya. Que eu lembro agora de cabeça, os outros personagens têm o cabelo sempre menos volumoso que o Midoriya. Mas isso varia muito, mas sempre vai ter muita mecha. Então, uma dica que eu sempre passo quando falo de cabelo: faça cada mecha única, não faça as mechas iguais. Faça cada mecha tendo um formato específico, um tamanho específico, algumas mais curtas, algumas mais largas, algumas mais finas, algumas mais grossas. Vai mudando isso, que isso vai dar um aspecto muito mais vivo pro teu cabelo e o desenho vai ficar muito melhor. Então essa é a principal dica quando for fazer cabelo, tá? Tomar cuidado para não deixar as mechas todas do mesmo tamanho. E novamente tem vídeo ensinando exatamente só sobre esse ponto da playlist tutoriais de desenho. Até o primeiro vídeo da playlist é sobre cabelo. Então, novamente vale a pena dar uma conferida. Mas essas são as principais que existe o Midoriya. O Midoriya não é um personagem difícil de desenhar, tá? Não é difícil de desenhar. A pintura dele, como é uma coisa de poder, depende muito. Algumas pinturas são muito vivas, algumas pinturas têm muita luz, realmente para dar impacto. Porque o poder dele é impactante, o poder dele é chamativo. Então algumas pinturas dele tu vai ver que vai ter muita luz, muita pintura muito viva realmente. Mas isso é muito dependendo de qual desenho que tu vai fazer, tá? Então não tem muito como eu falar. Mas o traço dele não é difícil. Lembrar que o rosto dele é mais oval. O olho dele é grande, então vai chamar a atenção. Então preste atenção nessa parte. O cabelo é volumoso, com bastante mecha e com essas sombras em preto, meio estilo super-herói da Marvel. São essas características principais do Midoriya, tá? Agora eu vou botar a imagem com vários personagens desse anime pra gente comparar cada um, pra gente ver as características em comum que todos eles têm. Botei essa imagem na tela que eu achei o Midoriya, o Bakugou e a Uraraka, se não me engano o nome dela. Eu peguei mais uns três principais, que eu peguei algumas imagens, mas tinha muito personagem, ia ficar muito difícil de ver exatamente. Mas a gente consegue já ver bem essa característica que eu tinha falado nesses três aqui. O Midoriya, tu vê que o rosto dele é um pouco mais oval. Tu vê que nessa referência ele já tá com o rosto um pouco mais pontudo, que ele já tá um pouco mais bravo, um pouco mais expressivo. Mas tu vê que o formato de rosto dele é bem parecido com o do Bakugou. Todos os dois são meio oval, eles são arredondados, mais pontiagudo. Não é tão quadrado o rosto dos dois, nenhum dos dois é quadrado. Mas
oval realmente seria a palavra. E o rosto da Uraraka também, ele é um rosto um pouco mais pontiagudo que o dos dois, só que ele é menos quadrado ainda porque é uma mulher, tá? Rostos femininos tendem a ser bem pouco quadrados, tá? Sempre vai ser um pouco mais arredondado. Pela característica de ser mulher realmente, então a questão de fazer um rosto mais quadrado sempre vai ser um aspecto mais masculino, mais velho. Então essa é uma característica universal dos animes. Outra característica que conseguimos perceber é o tamanho dos olhos, como eu já falo. Lembra que eu falei que o Midoriya tem um olho bem grande? Então, tu vê que o Bakugou também tem um olho bem grande e a Uraraka também tem um olho bem grande. Então, outra característica de todos os personagens do anime. As sombras em preto, tu vê que aqui é só o Midoriya que tem no cabelo, as sombras em preto, como eu falei. Eu me lembro o Midoriya e o All Might, que são, querendo ou não, os dois personagens protagonistas, os dois personagens mais importantes na obra, eles têm essa característica. Mas tu vê até que no fundo lá o Todoroki, pelo um pouco do pescoço, ele também tem essa característica, o Bakugou também tem. Então tu vê que tem um pouco, mas os predominantes são o Midoriya e o All Might, tá? Mas, outra característica também que eu já falado, os apetrechos de heróis. Tu vê que tem roupas totalmente diferentes uma da outra. O Bakugou tem coisas assim mais no rosto, essa máscara. Isso é como eu tinha falado, exatamente como eu tinha falado. Então tu vê que todas as características que eu falei do Midoriya, elas se repetem em outros personagens, tá? Então, espero que tenha gostado desse vídeo, chegando aqui no final. Se gostou, não se esquece de deixar um like no canal, compartilhar comigo, me seguir no Instagram, que sempre o link aí tá aí na descrição, tá? O link do meu perfil do Instagram tá sempre aí embaixo. Dá uma conferida, vai lá que tu pode mandar perguntas, mandar dicas, mandar qualquer coisa que tu queira interagir comigo, tu pode mandar lá pelo Instagram, tá? Então, te espero lá, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!